Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. E hoje eu recebo aqui para um bate-papo o ex-presidente da Câmara e pré-candidato a vereador Rogério Matoso, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Rogério. Eu que te agradeço, Arnaldo. Prazer para mim estar aqui. Rogério, você foi um dos 6 vereadores que perderam o mandato recentemente em Campos devido a processos, não um processo só, vários processos de fraude à cota de gênero. Ouvi dizer, estava fora da cidade, voltei ontem, ouvi dizer que estão com alguns burburinhos aí de que você não pode ser pré-candidato ainda, que teria algum problema eleitoral. Como está a sua situação? Olha, inclusive trouxe minha certidão aqui, ó, certidão da Justiça Eleitoral. Primeiro porque, né, eu tô quite com a Justiça Eleitoral, e segundo, porque cada cidadão que quiser entrar num partido é só se filiar lá, disputar a eleição, como eu fiz em 2020, e aí o partido tem lá a sua nominata, ele organiza. Então, assim, eu entrei no partido, disputei a eleição, fui o 6º mais votado, onde, né, sou muito grato a todas as pessoas que depositaram aquele voto, né, naquele momento, e trabalhei para isso, mas não participei, né, de maneira nenhuma da questão administrativa. Então, você, para ter ali sua inegibilidade, você tem que ter feito alguma coisa errada. Eu não fui nem processado. Então, quem foi processado foi o partido no DRAP dele, e o que aconteceu é que todos os votos de todos os candidatos, por conta de uma troca em relação às mulheres, né, que deveriam ser trocadas ao longo da candidatura, mulheres que eu nem sabiam que estavam lá, né? Então, assim, o partido que administrou isso aí toda a nominata foi punida por isso, né? Mas eu, dentro do pleito eleitoral, não participei de nada disso. E não teve processo contra mim, não teve processo contra os meus votos, contra a minha conduta. Por isso que eu estou aqui nessa luta há mais de 16 anos, com minha ficha limpa, né, apto para ser candidato, diferente, né, se você pegar ali, até para fazer uma comparação, com o pai do prefeito, que é inelegível justamente porque teve corrupção, ele participou ativamente, né, de um processo lá que ele era chefe de quadrilha, e aí há uma diferença que o próprio governo tenta, de alguma maneira, confundir vocês. Então, assim, eu só disputei uma eleição, ganhei a eleição e não fui processado a nada. Quem foi o partido lá, se houve erro, se houve fraude, aí a justiça fez isso e a punição foi severa, porque muitas das pessoas que depositaram o voto e a confiança na gente lá, né, tiveram que ser frustradas. Mas vamos embora, vamos em cima, vamos com Deus para frente. Eu até coloquei à época, Rogério, que a Justiça Eleitoral anularia ali cerca de 45 mil votos de Campos nessa decisão, né? Porque não foi só o seu partido, foi DEM, foi PSL, foi PSC, partidos com mais de um vereador, e cada um deles, né? Partidos que fizeram 2 cadeiras em cada legenda, o que é um feito muito grande dentro da disputa eleitoral. Mas esses votos que foram anulados não implicaria na inelegibilidade de nenhum desses envolvidos, porque o julgamento, como você disse, é do DRAP. Caçou um, caça todo mundo. Eu Né? não fui processado nada, ninguém veio contra a minha conduta na eleição, não. Eles foram contra o DRAP do partido, desses todos os partidos. Então, assim, todo mundo lá, o cara que ganhou, que perdeu, todo mundo lá, foi anulado o voto. Então, foi isso que aconteceu. Muitas vezes há uma confusão muito grande, porque a mídia fala de uma forma que fica confusa. Então, não tem nada em relação à minha conduta e a gente vai seguir na luta e na caminhada novamente. Houve recentemente um recurso julgado no TSE. Esgotou-se recursos? Há um desejo de vocês, falando do seu desejo, dos outros vereadores também que acabaram perdendo o mandato. Lembrando que teve vereador tanto da base quanto da oposição que perdeu o mandato nesse processo, de tentar ter mais alguma tentativa junto à Justiça Olha, Eleitoral? Arnaldo, o que eu tenho que lutar aqui é pela minha conduta, pelas pessoas que me escolheram lá, e elas escolheram de maneira digna, né, legítima, então eu fui votado, eu estou falando de maneira pessoal. Mas é claro que dentro do partido, né, há a nominata, por isso que houve essa situação. Os advogados eles vão recorrer nas instâncias todas que eles acharem que deve, né, e aí nós vamos entender isso no futuro. Mas a gente também já está, né, chegando, vai se avizinhando a eleição, e eu estou focado aí como pré-candidato, né, nessa eleição novamente, porque tenho uma prestação de contas a apresentar desse período que estive lá, né, e
fiz com muita vontade, satisfação, né, disposição, e a gente trabalhou de maneira séria nesse período todo. Você falou na resposta anterior sobre informações que podem sair de pessoas do governo. Você acha que esse burburinho que eu falei lá no começo, que eu ouvi, que estava um burburinho falando que vocês estariam inelegíveis, isso partiu do SESEC? Sim, com certeza, né? O prefeito agora tem um candidato laranja, né, que ele escolheu lá, o Dudu, do CEPOP, que faz os eventos lá. Eles têm ali uma relação de informação e contra-informação. O que eu posso dizer para vocês, né, que já viram aí o escândalo do check-in, tem vários candidatos do governo, né, a vereadores que estão inelegíveis, né, diferente de mim, que não tive problema nenhum na minha conduta, né, como novamente vou bater na tecla. Isso aí foi uma questão do DRAP do partido, não tem nada a ver, né, muitas coisas são injustas mesmo, né, nesse sistema. Mas vamos tocar. E aí o governo tenta fazer toda hora esse burburinho para, de alguma maneira, confundir a cabeça das pessoas. Rogério, vamos falar desse mandato então. Você falou que vai prestar contas do mandato. Qual o balanço que você faz desse período que você ficou na Câmara? Olha, Arnaldo, a gente fez muito contraponto, né, de um governo que teve muito recurso e apesar da gente ter feito também muitas articulações junto ao governo do Estado, junto ao nosso deputado Rodrigo Bacelar, que investiu demais na nossa cidade, nossa cidade, né, com obras estruturantes, como o asfalto, o HGG, né, reformado, entre outras tantas, né, mas a gente fez muito contraponto de uma cidade que não é só feita de asfalto, de intertravado. A cidade ela é feita de pessoas, né, homens e mulheres que querem ter ali informação, educação. Nós trabalhamos demais o mandato nesse segmento, desde a educação infantil em relação às creches. Se você hoje aí tiver um Instagram e quiser me seguir, você vai ver que a gente lutou por melhorias nas nossas estruturas de creche, nas informações que o governo deixa muitas vezes de fazer, e aí gerou aí diversos caos em relação às matrículas. Também trabalhei muito, né, com o meu mandato em relação às questões de pré-vestibular, de cursos para concursos, além de fazer ali o contraponto e a luta que nós fizemos de fiscalização do nosso saneamento, que tem uma empresa terceirizada ao longo de 40 anos, né, desses pais, mães e avós dos meninos que estão aí hoje, que fizeram aí um contrato para prestigiar uma empresa terceirizada e depois foram fazendo as ratificações do contrato, e hoje o cidadão nosso paga uma água muito cara, muitas vezes não tem o esgoto. Nós lutamos por isso de maneira inédita. Eu fui presidente da Comissão de Serviços Concedidos. Nós reprovamos 5 relatórios da Água do Paraíba, que tem que fazer a expansão de rede. Você imagina aí, 2024, uma cidade que jorra petróleo e ainda falta água encanada em muitas localidades e muitos dos nossos cidadãos que ainda não têm e o governo não cobra. E dentro da nossa lei orgânica, inclusive, com essa reprovação desses relatórios, o governo pode fazer um cancelamento desse contrato para que a gente consiga fazer com novos parâmetros. Essa semana, inclusive, eu vi que a Água do Paraíba conseguiu também um aumento novamente, né, porque eles têm uma fórmula paramétrica dentro desses contratos aí, que inclusive foi a mãe do prefeito numa ratificação dessa, que botou uma fórmula paramétrica dentro desse contrato, que faz a empresa todo ano ali ter o direito de conseguir na justiça esse aumento, porque dentro da Câmara, né, a gente fazendo contraponto, lutando com os nossos colegas ali ombreados, a gente rejeitou, né, esses aumentos todos, que pune muitos cidadãos. O cidadão que não tem o saneamento básico, o cidadão que muitas vezes vê esse asfalto aí que o governador está pagando, né, muitas vezes quando é inaugurado em 15 dias, retalhado, em menos de 6 meses, todo esburacado. Acredito, inclusive, que a Secretaria de Obra falta aí um planejamento, né, orquestrado com uma empresa dessa, porque o asfalto que está indo, né, para a nossa cidade, ele vem, né, de repente do investimento do governador, mas muitas vezes vem do imposto, e aí você não faz
um trabalho orquestrado com a Secretaria de Obra e a empresa terceirizada, que é comandada pelo prefeito, e aí em 15 dias de uma inauguração, você vê lá seu asfalto todo ser retalhado e daqui a pouco virando buraco e esse queijo suíço aí, que muitas vezes você vê também o asfalto sendo colocado no asfalto e as nossas localidades todas com muitos buracos, né, precisando de reparo. Nós vamos falar mais um pouco sobre o governo Vladimir no decorrer da nossa conversa, mas eu queria voltar a esse assunto que nós já conversamos algumas vezes enquanto você entrevistado em relação a Águas do Paraíba. Porque eu queria mesmo tentar entender, eu acho que parte da população queria entender também, né? O prefeito Vladimir, ele barra reajuste, a empresa vai lá, consegue na justiça. Vem CPI, a Águas do Paraíba consegue derrubar na justiça. Que força é essa, Rogério? Então, eles têm uma força de contrato muito grande. Muitas vezes, quando a gente tenta ingressar na justiça, ele leva o contrato que é feito entre prefeitura e terceirizada, que dá ali alguns tipos de privilégio. Isso aí, na minha visão, justamente porque o contrato tem que ser bilateral. Desse momento, é o que eu te falei, né? A prefeita, a ex-prefeita lá, que também não pode ser candidata porque está inelegível, né? Ela... por fraude, né? Por fraude e corrupção. Ela fez ali, numa ratificação dessa, uma fórmula paramétrica que ela colocou lá de um índice de reajuste que não existe em contratos normais, né, que a gente tem. Eles têm uma fórmula paramétrica específica dentro desse contrato que prestigia demais a Água do Paraíba. Mas não tem uma contrapartida? Se você tem, no caso da legislatura que você fez parte, 25 vereadores contestando, você tem o prefeito questionando o valor de reajuste, independentemente do que foi feito lá atrás, falando hoje. Você tem, então, do lado de cá do contrato, uma insatisfação. Do lado de lá não apresenta nenhuma melhora e fica por isso mesmo? Me parece exatamente, muito estranho. por isso que a gente tem ali os relatórios dela em audiência pública, anuais, e dentro da nossa lei orgânica nós temos ali alguns dispositivos que, se os relatórios fossem reprovados como foram, o prefeito tem a condição de abrir ali o processo administrativo para fazer o cancelamento desse contrato, coisa que ele não fez. E aí falo isso por quê? Porque dá para reajustar dentro de um contrato ou trazer uma outra empresa, porque em diversas outras cidades, né, você tem ali a terceirizada de esgoto também que faz, né? Você pegar ali Muriaé cobra 1 litro de água para meio de esgoto. A gente paga 1 por 1. E se você pegar ali no Instagram, meu Instagram lá, bota lá, Rogério Matoso, você vai ver ali naquelas bolinhas que ficam, algumas discussões que a gente levou, inclusive com o presidente da companhia, que assumiu que ele não trata 100% do nosso esgoto. E aí você que é consumidor, você é consumidor de um produto, você tem que, muitas vezes, ingressar lá no Procon para mostrar que você está pagando por um produto que não é entregue. A Água do Paraíba é uma das maiores insatisfações do Procon, né? Mas quando as pessoas vão à justiça, eles têm lá um contrato que eles apresentam, onde a prefeitura, né, entrega para eles, né, de mão beijada essa exploração. Essa exploração, inclusive, que você não sabe exatamente qual é a outorga de exploração em contrapartida que a água faz, né? Muitas vezes ela faz ali de maneira pontual um pedido, atende um pedido, de repente, do prefeito em relação a algum tipo de obra ou benefício que ele queira fazer ali mais de maneira pessoal, mas para a cidade, em termos de contrapartida, né, fora as estações de tratamentos, né, que já fazem parte do nosso patrimônio público, a gente não consegue enxergar onde que está isso. Então, a prefeitura hoje tem a Secretaria de Obra para fazer a fiscalização desse contrato, que certamente não tem o staff adequado, não tem o número de pessoas adequadas e nem a estrutura para fazer uma fiscalização de uma terceirizada que tem ali muito recurso e está espraiada no filé mignon dessa exploração, porque é onde ele tem que fazer a expansão de rede, né? Ele não vai, se você pegar ali Bitioca e localidades como da Baixada, falta muito ainda a rede de água e esgoto em 2024, de uma cidade bilionária, aonde o prefeito muitas vezes passa o pano, porque num processo como esse que se avizinha,
talvez ele pode ter ali alguns simpatizantes da sua caminhada. Vamos falar então agora sobre a gestão Vladimir Garotinho. Você foi fiscalizador desse governo, né? Você foi vereador boa parte desse governo. Você chegou a votar lá no comecinho para presidente da Câmara, no presidente que o prefeito tinha indicado, mas depois ficou ali na oposição, chegou a assumir a liderança da oposição durante um período, né? Qual é a sua leitura do governo? Olha, o governo teve muito recurso, ele teve uma articulação por conta justamente desses vereadores e dos campistas que estão aí no governo do Estado, né? Uma relação muito boa que acabou trazendo bons frutos para a nossa cidade, né? Se você pegar aí, nós tivemos governadores campistas que o máximo que fizeram aqui na nossa cidade foi um presídio. Nós tivemos aqui uma relação bem construída, mesmo fazendo dentro desse contraponto, né, as nossas críticas e sugestões, nós tivemos aqui desenvolvimentos. Se você pegar aí essa área agrícola que teve ali os reparos de algumas estradas, você pode ver que o governo do estado, com DR, com Estrada do Produtor, programa do governo estadual, ajeitou muitos lugares. Esse próprio convênio com o DR para colocar asfalto, obras estruturantes, o HGG, Detran de Guarulhos, Polícia Presente, segurança presente. Nós tivemos uma estrutura coordenada e na pacificação de desenvolvimento, mas o que não faltou foram cobranças, né? Por exemplo, nós tivemos aí uma luta, e você viu isso, acompanhou esse debate do Código Tributário, aonde o prefeito, no início da sua gestão, queria sobretaxar muitos impostos, inclusive aumentando em 100%. E ali, naquele momento, nós todos nos reunimos e lutamos contra, mostramos, né, que não tem como mais, numa cidade como Campos, que vive num limite entre estados, né, e você vê que o ICMS do Espírito Santo é muito menor do que o nosso, e a gente muitas vezes perde muito investimento por conta disso, não teria como mais a cidade aumentar esses impostos. E aí mostramos por A mais B, inclusive, que nem a conta pública, nem a conta da prefeitura iria aumentar. O que iria aumentar era a inadimplência, né? E aí nós votamos contra, lutamos, isso defendemos, inclusive no período eleitoral. Eu vou fazer alguns cortes dessas defesas lá naqueles processos, né? Que inclusive saímos de lá às 3 horas da manhã. Né? E aí o prefeito fez de maneira individual, num decreto dele, lá do escritório, lá, uma cobrança retroativa de IPTU, onde ele fez uma planta diferente, onde ele colocou um drone, e aí você que de repente estava no seu quintal pegando um solzinho e de repente botou um guarda-sol, ele pegou ali o perímetro todo do seu guarda-sol e cobrou de maneira retroativa, né? E botou muita gente aí para se virar e pagar, onde nós temos muito recurso, onde a gente tem que fazer um ambiente de negócio favorável, onde a gente tem que fazer uma cidade com mais oportunidade, e aí a gente tem que criar um clima mais favorável, né? Não muitas vezes fazer uma cidade cada vez mais paternalista, tirando do cidadão para dizer que vai entregar, e aí entrega pela metade, porque se você pegar ali o orçamento que nós temos da Secretaria de Saúde, e você que é de São João da Barra, a nossa Secretaria de Saúde tem quase mais recurso que a Prefeitura toda de São João da Barra para fazer tudo. E nós deixamos ainda muitas UBS fechadas até hoje. Nós temos ali uma falha muito grande em relação à atenção básica, estratégia de saúde da família, aonde eu lutei ao longo do mandato, porque a prevenção, a gente precisa cada vez mais ter estrutura, né, de trabalho para agente comunitário de saúde, agente de combate de endemia, que a gente viveu aí uma endemia muito grande na questão da dengue, e a prefeitura não colocou ali, né, como prioridade, né, desde a prevenção, como dessas UBSs todas espalhadas na nossa cidade que ficaram fechadas, e aí você com um problema, um colapso no transporte também, né, acaba punindo muito esse cidadão. E aí, nesse momento, lá na Câmara, a gente fez esse contraponto, mostrou, né,
que precisava ter prioridade nesses segmentos. E aí o governo, né, fez ali a cidade que vai ficando embelezada, e a gente aplaude quando vai ficando embelezado. Eu quero ver a minha cidade mais bonita, com praças e tudo mais, mas para o cidadão, para o humano, né? O cidadão, o homem e a mulher que precisou de educação e não teve. Se você for em algumas escolas, eu vou lhe dar um exemplo lá do Marechal. Você até hoje tem lá o refeitório dentro da sala. O governo está acabando e eu, né, vou mostrar para você no meu Instagram. O refeitório está numa sala, porque o refeitório que o governo ficou de fazer está lá incompleto. Então, assim, prestigiou muitas vezes essa questão do embelezamento, mas o cidadão mesmo, o homem e a mulher, ficou desassistido. Muitas vezes do transporte, que fica até hoje, da saúde, da prevenção e da educação, né? Porque os índices, os números da educação também são muito baixos, apesar do secretário ter feito aí a aprovação automática, muitas vezes, né, deixando de realmente ensinar os nossos alunos para fazer uma aprovação automática. Esse governo fez. E aí cobrei uma série de questões lá e fiz um mandato muito ativo, propositivo também, que tivemos muitas leis, né, leis para ordenar, como a questão dos depósitos públicos municipais em relação ao carro que é apreendido, mas que muitas vezes, por conta de uma burocracia ou por conta de ter ali um conchavo com alguém, seu carro fica preso mesmo no dia que não tem ninguém lá e você com tudo pago e tem que pagar as diárias todas. Fiz um estatuto da desburocratização, porque veja, minha gente, a gente vive num ambiente cada vez mais tecnológico e você, para acessar, né, as nossas secretarias municipais, muitas vezes você tem que ir lá, não tem informação. Aconteceu isso no CRAS, acontece constantemente nas secretarias de fazenda, no própria questão do transporte. Se você precisar pegar um motor Uber, você sabe que horas que ele chega, porque tem aqui, ó, no GPS na sua mão. Como que numa cidade como essa, que a gente já tem um colapso de transporte, você não sabe que horas que o ônibus chega ou a van chega? A gente tem que, de alguma maneira, modernizar a administração pública. Eu fiz lá o Estatuto da Desburocratização e lutamos demais. Rogério, mas as pesquisas mostram, até o momento, uma aprovação muito alta do governo e uma possibilidade de vitória no primeiro turno. Qual é a sua análise desses números de aprovação da gestão Wladimir e você acredita nessa possibilidade de liquidar em primeiro turno? Olha, eu vou te dizer exatamente o que eu acho, né? Isso é eu acredito. Eu acredito que a população faz uma comparação com outro governo, né? E por mais que assim, a gente possa pensar qualquer coisa, o outro governo foi muitas vezes enclausurado, né? Não fez nada demais, e aí quem tivesse uma vassoura piaçava para passar na esquina ali já tinha feito mais do que o governo passado, né? E aí o Wladimir teve recurso, foi fazendo esse embelezamento todo, né, da prefeitura, e inevitavelmente as pessoas estavam órfãos de um representante que estivesse na rua, fazendo, né, muitas vezes o que ele faz. Ele vai lá, sorri, abraça, beija. Eu vi agora que ele estava inaugurando um plantio de uma árvore. Parou o trânsito, levou 40 pessoas, parou ali Zé Carlos Pereira Pinto para, né, no dia do meio ambiente, plantar uma árvore. Então eles sabem fazer isso muito bem. Eles sabem aquecer o coração das pessoas como ninguém. Se ele for trocar uma lâmpada ali perto da sua casa, você pode ter certeza que vai ter bandinha, vai ter música, muitas vezes vai pedir o pessoal para cantar um louvor. E assim, com todo o respeito, eu tenho mais fé no meu coração, né, do que muitas vezes as pessoas que utilizam delas para enganar os outros, né? E aí falo isso. E aí é aquele negócio, as pessoas querem ouvir, querem sentir, a cidade melhora no embelezamento dela, mas falta o BS ainda, como eu te falei, o PSF, mas nesse momento que estava totalmente órfão, porque o prefeito passado, ele realmente, né, ele não existiu, ele ficou, né, com uma cabeça dentro do buraco, igual a avestruz, né, e falo isso porque fui superintendente de trabalho e renda lá,
trabalhei, mas fui candidato em 2016 a prefeito, as pessoas se apaixonaram pela Onda Verde, mas mesmo no staff lá, eu fiquei quase um ano sem conseguir falar com o prefeito. Inclusive tem uma passagem dessa, né, que depois, num período pré-eleitoral, o prefeito me chama lá dentro do seu gabinete, eu levo um bolo para ele, porque eu fiquei tentando levar um ano para conversar com ele, e mostrei para ele que eu cantei um parabenzinho lá, porque dentro da administração pública a gente precisa ter disposição. A gente pode acertar, errar, né, mas tem que atender as pessoas, ainda mais pessoas que trabalham comigo. Então, assim, eu tive essa passagem com ele, e aí, em 2020, eu apoiei o doutor Bruno Calil, e estamos aí nessa trajetória. E sobre a possibilidade de primeiro turno, você falou dessa eleição em 2016, realmente você foi candidato, Nildo, Chicão, Caio, uma eleição também com bastante candidatos, né, além do Rafael, que saiu eleito dessa disputa de 2016, mas teve um momento ali, teve um ponto de virada naquela eleição que realmente foi para Rafael, né? Tudo se ajustou e foi para Rafael. Nesse momento, você tem Vladimir com essa vantagem muito larga, segundo as pesquisas. Dá tempo dos outros pré-candidatos chegarem? Olha, a gente está vivendo uma revolução da informação, né? Hoje, de uma hora para outra, durante uma semana, coisa que não existia na minha eleição lá de 2008, era só os jornais, todos que comandavam a informação. De uma hora para outra, você pode ter ali um vídeo que viraliza, uma fala, acontece isso aí constantemente, né? E muitas vezes quebra aí as bancas de pesquisa, né? Isso acontece constantemente. Agora, é muito difícil um voto que está consolidado. Você tem que estar ali mostrando o contraponto e as pessoas também querendo entender, né? O que acontece na nossa cidade, aí eu vou falar de mim nessa eleição de 2016, é que elas muitas vezes têm ali as tradições, elas reclamam, né, muitas vezes, mas 40 anos com as oligarquias no poder se revezando. Eu não sou filho de Arnaldo, eu não sou filho de Garotinho, eu não sou neto de Zezé Barbosa. Talvez para mim seja mais difícil, porque eu tenho que realizar, mostrar, entender, conectar em uma cidade que muitas vezes ela reclama, mas continua ali, né, dessa maneira familiar de colocar. Então você, para de repente mostrar seu posicionamento, você tem que ser firme, muitas vezes contundente, para que as pessoas consigam de alguma maneira entender realmente o que você está falando e aí de repente te abraçar. É uma questão que não dá muito para eu te dar uma opinião firme e sincera. Rogério, hoje você é pré-candidato a vereador pelo Solidariedade, né? Qual a sua projeção para a eleição à Câmara, para o Solidariedade, para a oposição de maneira geral em número de cadeiras? E como você vê a pré-candidatura também do candidato do seu partido a prefeito, que é o Jorge Magal? Olha, a eleição de vereador ela é sempre muito difícil, você tem que respeitar muito ela, você tem uma cidade muito grande, com diversas opiniões, por mais que você trabalhe muito, as pessoas muitas vezes por conta dos seus sonhos, dos seus trabalhos, dos seus compromissos, elas não vão estar reparando muitas vezes no seu trabalho, só quando vão impactar realmente. Então, assim, é uma eleição muito dura que você tem que estar ali trabalhando, falando, conversando. Então, tenho lutado muito e estou nas ruas, né? Muitas vezes tenho as portas abertas por conta das realizações que nós fizemos nesse mandato. E na minha caminhada toda, junto a um grupo de pessoas, porque também não sou sozinho, são as pessoas que trabalharam comigo nesse período todo e me ajudam, me dão suporte, né, me dão uma palavra de incentivo, porque tudo que a gente precisa na vida mesmo é coragem. Então, continuo com muita coragem e com minha ficha limpa, novamente, só para vocês aí, que de repente, então, ó, a ficha tá limpa, bonitinho, diferente aí dessa galera do governo, mas vamos embora. Agora, a eleição do executivo... Mas na proporcional, você projeta quantas cadeiras aí para o seu partido? Eu acredito que a gente tem chance até de fazer 3 vereadores lá. Vejo uma galera nova, animada, né, bem articulada, trabalhando muito. E aí eu estou falando, né, pelas contas de projeções que as próprias pessoas do entorno vão falando. Eu acredito que tem chance muito grande. E a oposição, de maneira geral, fora o governo? Você acha que o governo leva quantas cadeiras e a oposição fica com quantas? Olha, nós temos ali União Brasil, que tem uma chance grande de fazer 3 a 4 cadeiras. Nós temos o Solidariedade, que eu acredito muito nessa 3ª cadeira. Nós temos o Solidariedade, o PSD. Sim.
tá junto, tem lá 2 vereadores e eu acredito que pelo menos 2 cadeiras também, talvez terceiro. Então vamos fazendo essa conta aí, 7, 8, 9. O partido do deputado Tiago Rangel, que vai ser candidato também, né? É pré-candidato. Também tem chance de fazer 1 ou 2 cadeiras. Então, assim. Tem o PT também, que não está no governo. O governo tem quantos partidos hoje? 6? 6. 6 partidos. Então, assim, é uma luta equilibrada. Vamos ver agora, né, na rua como que as pessoas vão identificando. Agora temos muitas pessoas boas aqui no nosso partido, no nosso grupo. Né? Acredito que todos que queiram e devem querer ser candidato a prefeito também, né? Você está falando do Magal, tem vários pré-candidatos. Eu acho que isso aí para a democracia é muito bom. Você, né, ter ali novas opções, e cada um com seus perfis, né, cada um falando, dialogando com os seus segmentos, com os seus bairros, com as suas regiões. Então, assim, eu acredito que isso, dentro de um ambiente democrático, é muito bom. Como eu estava falando aqui, né, a gente tem ali essas famílias e oligarquias que geralmente estão no poder e não querem que ninguém participe de um pleito eleitoral no executivo, porque dentro do debate você pode falar muita coisa, que de repente não é o que se apresenta na mídia oficial do governo. Então, assim, o debate é muito importante e é muito importante ter candidatos. Rogério, queria mais uma vez agradecer você pela participação e deixar mais uma vez o convite aberto para uma próxima oportunidade. Vamos embora, tô junto. A hora que me chamar, pode me chamar que eu tô dentro, tá bom? E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.